Bom, então, novamente, obrigado, Mônica, e os outros organizadores, tá? Pela oportunidade de falar aqui, né? Eu espero que seja interessante para vocês esse assunto, tá? Posso começar, então? Pode começar. Estão me ouvindo, estão vendo, está tudo em ordem? Tudo certinho. Tá. Eu vou escrever, eu achei melhor escrevendo aqui, tá? Então, eu vou falar sobre o diâmetro de quocientes isométricos. Da esfera unitária. Esse é o título mais completo, talvez. Bom, então eu vou começar aqui devagar. A esfera unitária é SN, né? Raio 1, tá? E aí nós queremos pegar subgrupos do grupo de isometrias da esfera, né? Que é o ON mais 1, né? Grupo das transformações ortogonais, certo? Certo. E eu vou dar alguns exemplos típicos bem simples, por exemplo, S2, né? A gente pode pegar um eixo e rodar, né? Por exemplo, aqui nós temos um SO2, que é um grupo de rotações em torno desse eixo. Esse é um grupo de dimensão positiva, né? Tem dimensão 1, na verdade. E aqui a gente vê que qualquer ponto da esfera ele é rodado em torno do eixo, então a trajetória dele vai ser um círculo, né? O raio depende da posição dele, né? As órbitas são esses paralelos, né? Tá? Então esse é um exemplo simples, mas bem típico, né? E um outro exemplo que eu também gostaria que vocês tivessem em mente é um outro tipo de exemplo quando o grupo é finito. Um grupo de isometrias, né? Então, por exemplo, um grupo de simetrias de um cubo, né? Tá? Esse é um grupo finito, ele permuta faces, permuta vértices, permuta arestas, né? Então, simetrias do cubo de vértices, é até bom fixar aqui, é um cubo centrado na origem, vértices mais ou menos um e mais ou menos um, né? Tá? E aí, quando a gente tem uma ação de um grupo, né? Um grupo está operando, né? Está agindo, atuando no espaço, transformações isométricas, a gente tem essas órbitas, né? As órbitas aqui, no segundo caso, são finitas, né? Por exemplo, a órbita de um vértice são todos os outros vértices, a órbita de uma face. Bom, falando de pontos, na verdade. Então, pegar um ponto médio de uma aresta, a órbita dele vai ser todos os pontos médios das arestas, né? E, então, tem essa ideia de espaço de órbitas, né? É como se a gente tomasse um quociente, né? As classes de equivalência. Cada órbita é uma classe de equivalência, o espaço de órbitas é o espaço formado por essas classes de equivalência, né?
E vamos ver, por exemplo, esses dois exemplos, o que são o espaço de órbitas, né? Bom, aqui a gente tem, no caso da rotação em torno do eixo, a gente tem todos esses círculos paralelos, né? E, na verdade, eles ficam... Eu posso parametrizar por um ponto em cima desse semimeridiano, né? Posso ver o espaço de órbitas aqui, né? Tá? Esse é o X, na verdade, né? Então, o polo norte é um ponto fixo, né? O polo sul é um antípodo do norte, também é fixo, né? E esse meridiano ele contém exatamente um ponto de cada órbita, né? Assim, intrinsecamente, metricamente, isso aqui é simplesmente um intervalo fechado, né, de comprimento 0π. E no segundo caso, é interessante também olhar para o espaço de órbitas. A gente tem o que aqui? Vejam, quais são as simetrias do cubo, né? A gente tem reflexões, rotações, né? Por exemplo, podemos refletir num plano horizontal aqui, né? Para começar, a primeira coisa talvez para falar é que todas as faces são equivalentes, né? Eu posso pegar qualquer ponto do cubo, estou olhando para a superfície do cubo só, e levar por uma simetria na face frontal dessa figura, né? Então eu posso dizer que espaço de órbita estaria contido na face frontal, né? Mas além disso eu posso fazer mais coisa, eu posso refletir nesse plano horizontal, aqui passa bem pelo meio, né? Então eu vou ter metade agora, a metade de cima da face frontal, o espaço de órbitas ali dentro, né? Mas eu posso também refletir num plano vertical, né? Então, opa, ficou um pouco torto, posso refletir num plano vertical. Então, eu vou ter agora um quadrante, né, da face frontal. E eu posso refletir na diagonal também. Basicamente é isso que eu posso fazer, tá? O espaço de órbitas, posso parametrizar como sendo esse triângulo aqui, tá? Esse seria o X, então. É claro que aqui eu falei dos pontos da superfície do cubo, né? Mas se eu olhasse para a esfera unitária, eu tenho radialmente, né? Eu posso projetar, né? A esfera unitária no cubo. Então, eu entendo também o que acontece na esfera. Basicamente, eu vou ter um triângulo esférico, então, na esfera. Na verdade, esse é o X, né? Não é esse aqui. É um triângulo meio curvo, né? Onde os lados são círculos máximos, né? Cláudio, desculpa. Sim. Então, o que você quer fazer aí é pegar o grupo de simetrias do cubo, mas ele agindo na esfera, né? É isso? É isso, agindo na esfera. Na verdade, ele age, são transformações lineares, né? Rotações, reflexões, agem em todo espaço euclidiano. Certo. E agem preservando tanto o cubo como preservam a esfera unitária também. Exatamente, tá? Vejam que esse ângulo aqui é fácil de determinar, né? Porque eu posso... Fica bem interessante dividir assim, né? O cubo. E vocês veem que aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes, né? Em torno desse vértice aqui, né? Então esse ângulo aqui é 2π sobre 6, né? Que é π sobre 3. Nesse ponto aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 partes, né? Então é 2π sobre 4 aqui.
π sobre 2, e aqui eu tenho 8 partes, né? Então, é 2π sobre 8, eu vou ter π sobre 4, tá? São os 3 ângulos que eu tenho, π sobre 2, π sobre 3 e π sobre 4, né? Então, x é um triângulo esférico com esses ângulos, tá? Bom, 2 exemplos para ter em mente, né? Porque o nosso problema, a nossa hipótese é que G seja qualquer subgrupo do ON mais 1. Então, tem grupos que são finitos, tem grupos de dimensão positiva, e tem grupos também, a gente pode até considerar grupos que não são fechados, tá? Dentro do ON mais 1, na topologia, né? Pensando, por exemplo, o ON mais 1 como matrizes ortogonais, né? Não são fechados, tá? Vamos supor que G seja fechado por simplicidade agora, quer dizer, ele é fechado em N mais 1, então, na verdade, ele é compacto, né? O que acontece em geral, né, com o espaço de órbitas? Então, bom, nós vamos olhar para ele como espaço métrico. Então, tem uma distância de espaço métrico em x, então a projeção, né, da esfera no espaço de órbitas, e aqui em cima na esfera a gente tem as órbitas, né? Então, se pegar um ponto da esfera, eu tenho a órbita correspondente, pegar outro ponto, eu tenho outra órbita, né? Quer dizer, o que são as órbitas? É aplicar o grupo, todos os elementos do grupo no ponto, né? E ver que a gente obtém uma subvalidade, né? E aqui embaixo eu tenho o x, que é o espaço da órbita, então essa órbita corresponde a um ponto aqui, né? Isso corresponde a um ponto aqui. E estou supondo G compacto, agora, por simplicidade, né? Então, as órbitas são compactas também. E a distância, se eu pegar então x é um ponto, é projeção de P, né? É a órbita por P e y a órbita por Q. Como é que é a distância no espaço de órbitas? A distância de x e y é a distância entre as órbitas correspondentes na esfera, tá? Normalmente a distância entre dois conjuntos é o ínfimo, né, das distâncias entre pontos de uma órbita e da outra, tá? Pontos arbitrários numa órbita e pontos arbitrários na outra órbita, né? É claro que o grupo está agindo por isometrias, então eu posso fixar um dos pontos, por exemplo, se eu quiser, né? E deixar o outro variando, tá? E o que acontece é que, como as órbitas são compactas também, nesse caso, eu realmente consigo uma geodésica minimizante. Que realiza, né, a distância entre a... não precisava ser terminar justamente no Q, né? Em geral termina num outro ponto, mas uma geodésica minimizante, o comprimento dela é exatamente a distância entre as órbitas, tá? Difícil de escrever aqui. Tá. Isso realmente porque estou supondo que as órbitas são compactas, né? E a esfera é completa, né? E essa geodésica é ortogonal até, né? Nos extremos das órbitas, tá? E então a gente consegue realizar essa distância e tem essa estrutura de espaço métrico, tá? E agora
Quando a gente tem um espaço métrico, tem a noção do diâmetro dele, né? O diâmetro de x é o supremo das distâncias entre pontos em x. E no caso de x é compacto, porque a projeção da esfera que é compacta, na verdade é até atingido esse supremo, né? É o máximo, tá? Vamos entender nos exemplos o que é esse diâmetro interessante. No exemplo 1 é claramente o diâmetro do intervalo 0π. Eu vou chamar esse aqui de exemplo 1, né? Esse de exemplo 2, tá? Então, no exemplo 1, o diâmetro de x é π. No exemplo 2, é um pouquinho mais difícil, mas dá para ver também, porque é um triângulo esférico e é meio intuitivo que a maior distância no triângulo é o comprimento da aresta oposta ao maior ângulo, certo? Π sobre 2, no caso aqui, é a distância entre esses dois pontos aqui, esse e esse, né? Que correspondem aqui, né? Tá? E se a gente lembrar que esse ponto aqui é 1, 1, 1, a hora que eu projetar na esfera, eu tenho que dividir por 1 sobre raiz de 3, né? Para ele ficar unitário. E esse ponto aqui, ele é 1, 0, 0. Já está na esfera unitária. Então é só calcular o cosseno. O cosseno da distância é o produto escalar entre esses dois vetores, tá? O produto escalar é 1 sobre raiz de 3. Então, a distância é arco-cosseno. De 1 sobre raiz de 3. Aqui. É interessante ver que isso dá aproximadamente π sobre 3,29, tá? E aí eu posso agora enunciar o teorema que nós provamos. É um trabalho em conjunto, então, né? Christian Lang, Alexander Lichak e Ricardo Mendes. Então, existe epsilon maior que 0, tal que para todo n maior ou igual a 2, e para todo grupo G contido em ON mais 1, o diâmetro de x é 0 ou é maior do que epsilon, tá? Então, vou explicar um pouco o enunciado e depois dar algumas ideias básicas sobre até a demonstração mesmo, tá? Bom, quando que o diâmetro é 0? O diâmetro é 0, tem algumas observações, né? O diâmetro é 0 se e somente se... Veja bem, eu não quero assumir G fechado, em princípio não é necessário, tá? Se G não é fechado, a única coisa que vai acontecer é que essas órbitas poderiam não ser fechadas, tal, mas... E de fato, poderia acontecer, o quociente não é um espaço métrico, porque podia ter duas órbitas diferentes com distância 0, né? Uma coisa assim. Mas é um espaço pseudométrico, e isso é meio irrelevante, porque eu posso definir o diâmetro da mesma forma, e na verdade, o que eu posso tomar o fecho de G, e o fecho de G vai ser compacto, e o espaço de órbitas correspondente ao fecho de G vai ter o mesmo diâmetro do que
o espaço de órbitas de G. Tá? Então, realmente não é perda de generalidade supor que G é fechado, né? Mas, em geral, sem assumir que G é fechado, você pode dizer que o diâmetro de X é zero, sem somente ser todas as órbitas de G são densas na esfera, tá? E sem somente ser o fecho dentro do grupo ortogonal age transitivamente na esfera. Né? Quer dizer que ele leva a qualquer ponto da esfera em qualquer ponto da esfera. Né? Então, realmente, isso quer dizer que está me dizendo que o espaço de órbitas do fecho é um ponto, né? Só tem uma órbita, tá? É claro, o diâmetro é zero nesse caso, né? Bom, então, vejam que esse teorema ele é um fenômeno que se chama de gap, né, em inglês, porque ou o diâmetro é zero ou ele pula para epsilon, tá? Então tem um gap, fenômeno de gap, né? Uma lacuna, na verdade, nos diâmetros possíveis, ou seja, eles não podem se acumular no zero, né? Isso é uma coisa interessante, não é intuitiva, a priori. Uma coisa que nós temos que o caso n igual a 1 deve ser excluído, tá? Porque, obviamente, temos quocientes do círculo por grupos cíclicos, né, de rotações 2π sobre k, tá? Que vão ter um espaço de órbitas de comprimento 2π sobre k que tende a zero, né, quando k tende a infinito, tá? Por isso a gente começa com a esfera S2 em diante, tá? E como eu havia dito, a gente sempre pode, para provar esse teorema, a gente sempre pode aumentar o grupo, né? Aumentando o grupo, basta provar para um grupo maior do que o grupo dado, né? Aumentando o grupo, aumentam as órbitas, o tamanho delas, e o espaço de órbitas diminui, né? Tá? Então, se o espaço de órbitas menor tiver um diâmetro limitado inferiormente, o original também vai ter, né? Então, podemos sempre assumir G compacto, tá? Não tem problema mesmo, né? Como a gente tinha falado, tá? Agora, na verdade, eu gostaria de mostrar um outro slide. Deixa eu ver. Eu vou, então, interromper essa apresentação para mostrar um outro slide. Sim? Aí você pode assumir que o G seja compacto, porque passando o fecho você não vai alterar o diâmetro do quociente, né? Eu nem vou alterar o diâmetro, né? Mas assim, o que eu preciso mesmo é que o diâmetro diminui quando o grupo aumenta, né? Nessa altura pode ser que é isso que eu preciso. até, né? Não, mas assim, para aquela coisa da transitividade, é bom saber que o fecho tem o mesmo diâmetro, né? Porque em princípio poderia acontecer, eu aumento o grupo, não era transitivo, ficou transitivo, né? Mas isso não acontece, né? Isso não acontece. Tá? Bom, eu vou interromper essa apresentação e apresentar outro slide. Só um slide esse que eu queria mostrar. Deixa eu ver. Interrompi, né? Interrompeu, aham. Agora vamos ver se aparece o outro. O que eu temia. Não está aparecendo. Então eu vou fazer aquele truque. Não sei se consigo fazer isso com áudio.
Bom, o slide aqui, agora eu vou tentar apresentar. Vamos ver. Não está aparecendo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar a tela inteira, tá? Aqui. Tudo bem. Tudo bem, né? Não viu. Não é isso. Pronto. Não, na verdade, isso aqui é o quê? É o caso do S2, a classificação dos subgrupos fechados do A3. Né? Ela é conhecida, é um assunto clássico, né? Vocês têm aqui grupos finitos e tem grupos de dimensão positiva. Então, tem as 5 classes de grupos, né? Primeira linha tem grupos cíclicos e diedrais, né? Tá? Que são, na verdade, grupos que estão agindo no plano, né? Mas a gente olha no R3, eles estão preservando um plano e a direção vertical também, horizontal e a direção vertical, e portanto são redutíveis, né? Tá? Em particular os cíclicos e diedrais, eles têm ponto fixo até, né? Depois vocês têm esses grupos poliedrais, né, de simetrias, que a gente já falou do cubo, mas tem também o tetraedro, né? Octaedro é a mesma coisa que o cubo, e icosaedro é a mesma coisa que dodecaedral, né? Tá? São os mesmos grupos, né? Aí vocês têm os diâmetros deles calculados, tá? Um pouquinho de álgebra linear para fazer isso, né? E a última linha é esse SO2, que a gente já falou, né? E tem a Z2 extensão também, que além de rodar o SO2, a gente podia trocar o polo norte com o polo sul, né? Pode fazer isso também, tá? Então, vocês veem aí os valores do diâmetro, é interessante para fixar ideias, tá? Eu vou voltar agora para o outro slide. Não, isso. Pronto. Então aí, ok. Deixa eu falar um pouquinho sobre esses exemplos. Então, mais 2 exemplos aqui. O exemplo 3 você tem grupo cíclico, tá? E tem a Z2 extensão, por exemplo, né? Então, bom, o grupo cíclico, só recordar aqui, o grupo cíclico, o que é interessante nele agora é que ele tem esses pontos fixos, tá? Polo Norte e Polo Sul. Claro, sempre se tiver um ponto fixo, o antípoda também vai ser fixo, pela linearidade, né? Então, esses pontos fixos, eles vão para o espaço de órbitas como pontos. Esses pontos são órbitas, né? Então, e como eles são antípodas, a distância entre eles é π, tá? Então, eu sempre vou ter o diâmetro π, se eu tiver pontos fixos, tá? O caso em que eu estendo o grupo cíclico pelo Z2, o que eu estou fazendo, além de rodar, né, eu estou também refletindo no ponto médio, né? Então, eu vou ter agora um segmento de comprimento π sobre 2, tá? E esse é o caso, em geral, se aqui vocês têm uma decomposição, né, do espaço R3, R mais R2, que são subespaços invariantes pela ação do grupo, né? Então, quando eu olho, a ação do grupo é uma ação por transformações lineares, é uma representação do grupo, né, no espaço euclidiano Rn mais 1. Então, quando eu olho essa representação,
é uma representação redutível, tá? Eu tenho subespaços invariantes, subespaços G invariantes. E sempre que eu tenho uma situação dessas, que o Rn mais 1 pode ser decomposto em soma direta de subespaços G invariantes, se eu pegar um ponto V1 aqui, um ponto V2 aqui, essa geodésica aqui, gama de T, cosseno de T, V1, pontos unitários, tá? V1 e V2 unitários. Essa geodésica aqui, ela está contida na esfera unitária e vai unir os dois pontos e vai ser ortogonal as órbitas por eles, tá? Vai ser uma geodésica minimizante nesse trecho de 0 a π sub 2, tá? Então, eu vou ter essa distância realizada, né, de π sub 2, tá? E dá para mostrar facilmente, então, que o diâmetro, nesse caso, vai ser π sub 2, sempre, tá? Então, tem um lema, eu vou chamar agora isso aqui de lema 1, depois vai ter um lema 2, que é meio folclore, tá? Meio conhecido, mas a gente acabou demonstrando num outro artigo que se a gente olha para a representação associada, né, à ação do grupo da esfera, e ela tem pontos fixos diferentes da origem, né, então a dimensão, aliás, o diâmetro do espaço de órbitas é π, tá? Se ela não tem pontos fixos, não tem pontos fixos, e é redutível, como no exemplo 3, então o diâmetro de x é π sub 2, tá? E se ela for irredutível, que é o caso mais interessante, então o diâmetro vai ser menor que π sub 2, tá? Esse lema já mostra que podemos assumir o nosso problema, já falamos, né, G compacto, e a representação em Rn mais 1 irredutível, tá? Isso já é bastante útil, poder assumir isso, né? E, bom, deixa eu dar um outro exemplo aqui, um exemplo 4. Para vocês terem mais variedade de exemplos, né? Vou dar exemplo de uma representação irredutível, do SO3, tá? Eu vou pegar como espaço euclidiano as matrizes simétricas de traço zero. 3 por 3 reais. Tá? Então aqui, esse zerinho aqui, querendo dizer traço zero, tá? Então, se eu tenho uma matriz simétrica 3 por 3, eu tenho as entradas diagonais, tenho mais essas entradas, tal, mas o traço é zero, então a dimensão é 5 aqui, né? E dentro de V eu vou ter a esfera unitária, vai ser um S4, tá? Aqui nós temos uma ação bem natural do G em V, uma representação, né, que preserva a esfera unitária. Eu posso escrever o produto interno em V como o traço de AB, né? É uma continha bem simples, mostrar que esse produto interno é invariante pela ação do G. Então, a ação, qual que é a ação do G? A ação do G, vou pegar um G, né, no grupo, é a ação por conjugação, tá? Eu simplesmente conjugo uma matriz simétrica, posso escrever assim também, G transposto, né, porque G é uma matriz ortogonal, né? É uma continha bem simples mostrar que essa ação preserva essa
esse produto interno, tá? Então eu tenho uma ação isométrica, vai preservar a esfera unitária. E a álgebra linear nos diz, né, o teorema espectral, diz que toda matriz simétrica é G conjugada, também se diz semelhante, né, a uma matriz diagonal. É o processo de diagonalização, né, de matrizes simétricas, tá? E como uma matriz simétrica, nós podemos fazer isso com uma matriz ortogonal, né? Certo. Então, nós estamos dizendo o seguinte: para toda A em V, existe uma matriz ortogonal tal que ela é conjugada a uma matriz na forma lambda 1, lambda 2, lambda 3. Esses são os autovalores da A, né? E aqui nós estamos assumindo que A tem traço zero, então o traço invariante continua sendo zero, né? Estamos assumindo, então o traço de A é zero, né? Estamos assumindo também que A está na esfera unitária, tá? Isso quer dizer que a soma dos quadrados aqui vai ser 1. Fazer um desenho agora, o que quer dizer isso? Isso quer dizer o seguinte, veja, 3 autovalores, mas a soma deles é zero. Então, na verdade, nós estamos num plano, e nesse plano tem 3 retas igualmente espaçadas, né, que são as matrizes diagonais que têm 2 autovalores iguais, tá? E quando eu pegar matrizes unitárias, eu vou estar em cima do círculo unitário desse plano, né? Aqui são os 3 autovalores iguais, portanto, iguais a zero, né? E aqui eu tenho, então, agora o espaço de órbitas, é um segmento de comprimento π sobre 3, tá? O diâmetro é π sobre 3, nesse caso. Tá interessante, né? Se eu pegar uma matriz aqui com 3 autovalores distintos, eu posso permutar, conjugar por uma matriz de permutação, acaba permutando esses autovalores, isso corresponde a fazer reflexões nessas retas, tá? Então, esses 6 pontos fazem parte da órbita dessa matriz, tá? Mas isso. O espaço de órbitas, se eu pegar só a matriz de traço zero, é todo esse cone simplicial, né? Se eu pegar matrizes unitárias, é só esse arco de círculo de ângulo π sobre 3, tá? Bom, eu acho que a gente já tem 4 exemplos interessantes aqui, né? Para ter uma ideia do que está acontecendo. Deixa eu anunciar um lema 2 agora, que refina o lema 1 e depois dá uma ideia bem rápida, como segue a demonstração, tá? Então, o lema 2 um refinamento, ele diz o seguinte: se o diâmetro de x for menor que π sobre 4, tá? Se for maior, já acabou, né? Tá? A gente não interessa, né? Então, se ele começar a ficar pequeno e ficar menor que π sobre 4, então, todo... Opa, o que está acontecendo aqui? Está tendo algum problema. Não sei. Desculpa. Todo subgrupo normal N de G age irredutivelmente. Lembra, estou assumindo já que o G age irredutivelmente, né? No espaço euclidiano, tá? Quando eu pegar um subgrupo normal e o diâmetro dele ficar suficientemente pequeno, ou ele age irredutivelmente, ou
N age por escalares, tá? Em Rn mais 1. O que quer dizer agir por escalares? Quer dizer que N pode ser, por exemplo, os complexos unitários, tá? E eu tenho uma decomposição do meu espaço como soma. Ele age diagonalmente, multiplicando simplesmente, como se fosse o meu espaço é uma soma de cópias de C e ele age multiplicando. Tá? Ou pode ser escalares quaterniônicos também, tá? Ou, bom, pode ser um Z2 também, né? Mais ou menos 1, tá? Simplesmente. Ele age como mais ou menos identidade, né, nesse caso. E então aí é uma situação, são situações, é uma situação extrema, né? Quer dizer, ou ele é irredutível ou ele é super redutível, né? Nesse caso. Né? Então, aplicando o lema 1, a componente conexa da identidade do nosso grupo G, ela sempre é um subgrupo normal, tá? Nós vamos ter dois casos principais por onde a demonstração segue. Então, aplicando o lema 2, nós sabemos que a componente conexa da identidade ela é irredutível, a ação dela é irredutível, né? Então há dois casos, né? Aqui, ou essa ação é irredutível, ou então ela age por escalares, tá? Então, na verdade, o G praticamente é um grupo finito nesse caso, né? Ele é da forma H, onde H é finito, ou H vezes um círculo, ou H vezes SP1, né? Outra maneira de falar círculo S1 e esfera S3, né? Tá? Onde H é finito, tá? Ele é um grupo finito a menos de escalares. É isso. São os dois casos básicos. E realmente o nosso artigo se divide, então, em duas partes, tá? E agora eu tenho tempo para falar de um desses casos só. Como segue a demonstração, eu vou falar sobre o caso B, tá? Eu vou, na verdade, considerar só o caso em que o G realmente é finito. Por simplicidade, tá? E, então, vamos fazer a demonstração, mostrar como ela segue, né? No caso em que o G é finito, agora. Então, a gente usa ideias básicas de geometria riemanniana, muito pouca de geometria riemanniana, na verdade, e usa talvez mais teoria de representações aqui, né? Então, vamos comparar o diâmetro com o volume de X, tá? Então, por um lado, o volume de X, o espaço de órbitas, é o volume da esfera unitária, que é conhecido, né? Dividido pela ordem de G, né? Porque você tem um domínio fundamental e o G age e isso vai dar várias cópias dele e vão preencher a esfera, né? E agora, chamando de D o diâmetro de X, nós podemos também dizer que o volume de X, trivialmente, é o volume da bola de raio D. Bola de raio D em X, tá? Em qualquer ponto que eu pegar, né? Isso é trivial, né? Bola fechada, tá? Mas uma coisa aqui que a gente usa em geometria, né? O X é quociente da esfera. Então, num certo sentido, quando a gente toma esse quociente, aumenta a curvatura, tá? A esfera é positivamente tem curvatura positiva, curvatura constante até, né? Igual a 1, e o X
aumenta a curvatura dele, ele também tem curvatura positiva. Tá? Porque nós temos basicamente uma submersão riemanniana aqui num conjunto aberto denso, né? Então, no certo sentido, até no sentido de Alexandrov, se vocês quiserem, né, ele tem curvatura positiva, tá? Então, ele é mais curvo do que o espaço euclidiano. E daí segue por um teorema de Bishop-Gromov, né? Ele é mais curvo que o espaço euclidiano, então as bolas em X, ela tem volume menor do que as bolas correspondentes no espaço euclidiano, tá? Bom, o espaço euclidiano é da mesma dimensão que X, tá? Sei lá, uma dimensão K, né? E no espaço euclidiano eu tenho homogeneidade, né, das bolas, tá? Então eu posso colocar... não, desculpa, a dimensão do é N aqui, né? Porque o meu grupo é finito, isso. Então o X também tem dimensão N, certo? E eu tenho uma homogeneidade, né? Se eu pegar raio D, sai o fator D a N, eu posso multiplicar pelo volume da bola unitária agora, né? Uma bola fechada que seja, né? Mas se eu olhar para a bola, bom, é a bola BN mesmo, né? Aqui, né? Isso. Bola fechada, né? Essa bola aqui. A esfera, essa é a esfera SN também, né? Vocês veem claramente, né, que eu tenho uma projeção ortogonal, né, de SN sobre a bola, ou seja, eu posso majorar isso pelo volume da esfera de novo aqui, né? Tá? Se eu igualar essas duas expressões, cancela o volume da esfera SN, e aí eu vou ter D elevado a N maior ou igual a 1 sobre a ordem de G, portanto D maior ou igual a 1 sobre a ordem de G a 1 sobre N, e o que nós precisamos é uma cota inferior, né? Aqui. É suficiente arrumar uma cota inferior para esse número, né? Tá? Ou seja, tomando log, bom, seria uma cota superior para o inverso dele, né? Uma cota superior. Então, posso tomar o log, né? E o que nós queremos é uma cota superior para o log da ordem de G dividido por N, né? E o que é N, na verdade? N, bom, N é a dimensão da esfera, mas N mais 1 é a dimensão da representação, né? Então, eu posso... Basta considerar... basta arrumar uma cota superior para esse número, onde L de G é a dimensão real da menor mínima, né? Talvez. Dimensão real, vamos dizer, mínimo, é o mínimo, é a menor, pronto, menor dimensão real, né? De uma representação irredutível de G. Né? Claro, se eu pegar representações de dimensão maior, esse número está no denominador, vai diminuir o quociente. Então, basta considerar a menor dimensão real de uma representação de G. Né? E esse é um número bem definido. Né? Para cada G, é um número bem definido, e eu preciso só mostrar que existe uma cota universal para todo G finito. Tá? E aí que a gente usa a classificação
dos grupos simples finitos, né? Então os grupos tem 4 classes de grupos simples finitos, finitos simples. Tem os grupos cíclicos, que são abelianos, né? Tem os grupos alternados, tem de tipo Lie, né? E tem os esporádicos, que são em número finito, né? Então, como eles são em número finito, a gente não precisa se preocupar com eles, né? Tá? E aí tem a classificação, né, desses grupos, tá? E o caso abeliano, a gente faz separadamente cada um dos casos. Tem tabelas para esse número aqui, é só olhar as tabelas e verificar que tem essa cota, tá? E depois tem que, a partir dos grupos finitos simples, tem que estender isso para grupos finitos arbitrários, né? Mas aí tem mais um pouco de teoria de grupos envolvida para fazer isso tal, e essa é a demonstração, tá? Então, eu não tenho tempo para falar do outro caso, né, onde a representação é irredutível, mas ela usa um pouco de geometria de subvariedades, tá? E usa um resultado também publicado num artigo com um aluno de mestrado que a gente fez, tá? Que é estudar, que a gente estudou raio focal de órbitas, de representações de grupos conexos. Tal. Mas acho melhor, vou parar por aqui, tá? Obrigado. Muito obrigada a você, professor. Pô, achei muito interessante, porque eu quero. Eu peço desculpa pela. A letra ficou ruim, tá? Eu não sei, a mesa não está funcionando direito, não sei o que está acontecendo. Ficou meio difícil de escrever, tá? Eu peço desculpas pela letra só. Imagina, tá ótimo. Eu não sei se alguém tem alguma pergunta que gostaria de fazer. Podem deixar no chat. Eu fiquei com um exemplo na cabeça aqui, eu acho que ele meio que está contido nesse caso geral do grupo ser finito, mas não consegui imaginar bem assim o quociente, o que aconteceria com ele. Mas se você pegar na S2 mesmo, pega um eixo e escolhe um grupo cíclico agindo ali, por rotação em torno desse eixo. Agora escolhe um outro eixo diferente e pega um outro grupo cíclico agindo. O que aconteceria nesse caso aí com o quociente? Porque então, parece que você tem aumentada aí a ordem, né? Se pegar duas rotações em eixos diferentes, você vai ter a terceira rotação. Como é que é? Você vai ter mais uma rotação. Vai dar um triângulo esférico, eu acho. Talvez dependa do ângulo entre os eixos, né? Vamos supor que é ortogonal, não sei. Só para facilitar. Então, ortogonal, aí claramente vai dar um octante mesmo, né? Depende do ângulo que você está falando. Depende de várias coisas, né? O ângulo entre os eixos e quanto você está rodando em cada eixo também, né? Mas em alguns casos específicos vai dar um triângulo esférico. O espaço de um pedacinho de triângulo esférico. Porque essas duas rotações elas vão acabar, algum produto delas vai dar a rotação no outro eixo, tá? Agora não sei se é um conjugado, talvez. Um conjugado, eu acho. Conjugando uma pela outra, acho que vai dar uma rotação no outro eixo, tá? E é claro que esses ângulos têm que ser bem escolhidos para dar um grupo finito mesmo, né? Existem exemplos de grupos. Você pode construir grupos infinitos, né? Discretos, infinitos. Então, tem escolhas de dois grupos cíclicos agindo em dois eixos diferentes que vai acabar dando finito. órbitas densas.
Ah, denso também. Eu não conheço muito esses grupos, mas tem uns grupos esquisitos aí. É. Os órbitas densas vai ter diâmetro zero, né? O espaço de órbitas. Então eu não posso roubar, assim, por exemplo, aumentando a ordem desses grupos cíclicos para fazer o, o espaço das órbitas ficar cada vez com diâmetro menor, né? Isso, sim, a gente provou que não dá para fazer isso, tá? Isso é muito curioso, né? É muito curioso. É. A primeira vez que eu falei sobre isso, o Wolfgang Ziller, ele justamente fez um comentário no final que ele acreditava que isso para grupos de dimensão positiva, mas ele achava estranho que valesse para grupos finitos. Foi esse comentário que ele fez, que é a sua dúvida, no fundo, né? Que é o seu comentário também, né? Uhum. Mas a gente provou, quer dizer, então, a gente fez para grupos simples aqui, né? E esse grupo não é simples, a gente pega um subgrupo normal. Testar aprovou, né? Como é que é? Minimal. Está, né? Não, a gente pega não, desculpa, a gente. É um grupo normal minimal, é isso. Normal minimal. E aí ele vai ser uma potência de um grupo simples. E a gente aplica os resultados anteriores para ele e tal, e depois estende para o G, né? Quer dizer, tem uns argumentos aí, mas é verdade, então. Não dá para você construir um grupo finito com espaço de órbitas de diâmetro indo para zero. Não tem jeito, né? Vai acabar sendo denso. As órbitas vão acabar sendo densas no final, se você fizer isso. Né? Ou vai dar denso, ou vai dar um grupo finito desses que a gente conhece e funciona. Tal. Isso realmente é muito curioso. É. Obrigado, Cláudio. Eu também preciso ir agora que às 4 tem uma outra reunião aqui. Certo. Mas agradeço muito a palestra, muito obrigado. Agradeço a presença. Tchau, tchau. Eu acho que é isso, então. Agradeço de novo, Cláudio, por ter aceito o convite, foi muito bom te ouvir. O José também está agradecendo a palestra e a minha escrevência. Imagina, José. E a gente fica aí à vontade, assim, professor. Os e-mails estão trocados, né? Então, o professor pode ficar à vontade de mandar um e-mail. Marcar outra palestra vai ser outro privilégio para a gente marcar alguma palestra do professor aqui. Tá. Bom, muito obrigado pelo interesse, pelo convite. E parabéns pela organização do evento também. Muito obrigada. Então é isso, pessoal. O evento de geometria hoje acabou. E aí, à noite tem um mini curso de Octave para quem se inscreveu. E amanhã a gente tem Educação Matemática, para quem quiser também aparecer. É isso. Então, tchau, tchau.